bastante. O Wesley é um cara que eu acompanho, que eu tenho o prazer aí de chamar de parceiro. Admiro o projeto, me coloquei à disposição da primeira vez para participar. Dessa vez, quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes também. Um projeto incrível, tem uma proposta maravilhosa, e a gente espera de coração que seja efetivo, né, que seja significativo para vocês. Então, como eu já falei, eu sou professora de redação, nós vamos ter 2 encontros, um essa semana e o outro na próxima semana, e para esse primeiro encontro, eu gostaria de destrinchar com vocês a cartilha do Enem, porque, embora seja um documento importantíssimo, nós temos 2 problemas. Ele, em algumas vezes, é ignorado por alguns candidatos, e 2, alguns candidatos que leem essa cartilha, muitas vezes não entendem parte dela, ou um pouco, ou muito dela. Então, eu creio que o ponto de partida para que a gente consiga fazer uma boa redação e para que a gente entenda de que maneira a gente vai ser avaliado é entender como é que essa banca quer que a gente se comporte. Então, o que são essas competências, o que cabe a cada uma delas, o que a gente precisa fazer e o que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Então, são coisas que a gente precisa realmente estar ciente para que a gente, partindo daí, consiga planejar o nosso texto dentro daquilo que é esperado de nós. Então, galera vai chegando, enquanto isso eu vou espelhando aqui a tela para vocês. A qualquer momento, pessoal, vocês podem ou ligar, eu prefiro até que vocês liguem o microfone mesmo, porque como eu vou estar preenchida pelo material, eu provavelmente só vou ver os comentários depois. Então, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, por favor, liguem o microfone, falem, não tenham vergonha, esse é o momento mesmo de vocês tirarem as dúvidas de vocês não podem ir para essa prova com questões a serem resolvidas, esse é o momento, e eu me coloco à disposição. Vou compartilhar aqui o material. Todo mundo tem acesso, tá, gente? Inclusive, eu vou logo colocar o link dele aqui na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, para quem quiser acompanhar aí do seu dispositivo. E quem não quiser ou não puder, eu vou compartilhar a tela, na tela aqui, tá? Então, já coloquei aí o link. Está dando para todo mundo ver? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou deixar um pouco maior, mas eu acho que eu não consigo. Consegui um pouquinho. Vamos lá. Bom, pessoal, esse é o material que a gente vai analisar hoje. Ele se propõe, ele é do próprio INEP, né? Então, ninguém melhor do que o próprio INEP para falar para a gente o que é necessário que seja feito. Aqui a gente vai analisar a matriz de referência, ou seja, as 5 competências, o que se espera do candidato nessas 5 competências, e amostras de redação do Enem 2024. Então, vamos lá, a gente vai primeiro entender quem vai avaliar essa redação. Então, o texto produzido por você será avaliado por, no mínimo, 2 pessoas graduadas em letras ou em linguística de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra. Como a redação será avaliada? Os 2 avaliadores ou as 2 avaliadoras julgarão o seu desempenho de acordo com esses critérios, que são as 5 competências que a gente vai ver daqui a pouco, individualmente cada uma delas, do que ela espera de vocês. E como será atribuída a nota da redação? A nota da redação, que variará entre 0 e 1.000 pontos, obedecerá à matriz de referência para a redação do Enem. Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. A nota total de cada avaliador corresponderá à soma das notas atribuídas
a cada uma das competências e a soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que poderá chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Então, olha só, são 2 avaliadores diferentes que não se conhecem e não sabem que os avaliadores não sabem que aquela prova foi avaliada pelo outro avaliador. Ele não conhece esse outro avaliador, eles não têm contato, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, cada um vai atribuir a sua própria nota àquela redação, e essa nota vai ser somada e vai ser tirada uma média dessa nota. O que é considerado discrepância? Isso aqui é importante vocês saberem. Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferirem em mais de 100 pontos no total, ou obtiverem diferença superior ou 80 pontos em qualquer uma das competências. Isso aqui é difícil de acontecer porque os avaliadores do Enem, os corretores do Enem, eles recebem um treinamento. Então, basicamente, eles vão seguir ali uma formatação de correção. Então, eles vão obedecendo aos mesmos métodos, aos mesmos critérios de correção, dificilmente essa discrepância acontece, mas pode acontecer, porque, enfim, o critério, há alguma subjetividade também na questão da correção. Então, um corretor pode julgar de uma forma, outro corretor pode julgar de outra, e quando isso acontecer, professor, qual é a solução? A redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética das 2 notas totais que mais se aproximarem. Então, digamos que esses 2 avaliadores divergiram de forma muito significativa, ou na nota total, ou em uma das competências. O que fazer? Haverá um terceiro avaliador, também independente, eles não vão ter contato nenhum, e aí esse terceiro avaliador vai corrigir essa redação, e a média aritmética será o resultado das 2 notas que mais se aproximaram. Então, vai ser desconsiderada realmente a nota mais discrepante, e a média vai ser tirada das notas que mais se aproximaram. Se a discrepância continuar ainda depois da terceira avaliação, a redação será avaliada por uma banca composta por 3 avaliadores, a qual atribuirá a nota final do participante. Aí já é uma banca específica, mas como eu falei para vocês, isso é uma coisa difícil de acontecer. Aí vem uma coisa bem importante para vocês, candidatos, saberem quais são as razões para se atribuir nota 0 a uma redação. Isso aqui é bem importante, porque algumas pessoas acham que só 2 coisas levam a nota 0, que é não escrever 7 ou mais linhas, né, abaixo de 7 linhas, ou escrever uma coisa que não tem nada a ver. Sim, esses dois motivos podem levar a nota 0, mas não é só isso. Primeira coisa que pode levar a nota 0, que está aqui na cartilha, é a fuga total ao tema. Então, eu tenho lá um tema, desafios para a valorização da cultura dos povos originários no Brasil, né, que até esse tema que eu acabei de falar até se assemelha a um que já aconteceu. Então, e aí eu começo a falar de, sei lá, feminicídio, vou escrever a respeito de feminicídio. Isso é uma fuga total ao tema. Por mais que eu escreva um texto dissertativo argumentativo, ele não vai ser considerado, porque o tema proposto pela banca não foi o tema para o qual eu escrevi. Então, isso configura uma nota 0. Outra coisa que configura nota 0 é se eu não obedecer ao tipo textual. O que é tipo textual? A gente tem tipos textuais e gêneros textuais. É importante que vocês saibam disso. Os tipos textuais são menores, são poucos, né? Então, eu tenho o tipo injuntivo, o tipo narrativo, o tipo dissertativo. Os gêneros são como se fossem subclassificações dentro desses tipos. Então, o que é um tipo de texto dissertativo argumentativo que vocês já devem saber? É quando, por meio de teses, eu defendo a minha opinião, só que eu não faço isso de uma forma direta, eu não faço isso usando, por exemplo, a primeira pessoa, eu faço isso usando a terceira pessoa e usando também legitimadores, ou seja, são recursos repertoriais que vão legitimar, que vão respaldar ali a minha argumentação. Então, eu vou usar um filósofo, eu vou usar um sociólogo, eu vou usar um cientista, eu vou usar um escritor para fundamentar a minha argumentação, para mostrar para o meu corretor que eu não tirei isso do nada, mas que, ao contrário, eu li, eu me informei, eu sei quem é um autor, sei relacionar o meu repertório sociocultural
àquele tema e à minha argumentação. Então, quando eu não faço isso, quando eu desobedeço a esse tipo textual que é exigido no Enem, na redação Enem, eu também sou penalizada com a nota 0. Outra coisa, ausência de texto escrito na folha de redação, que será considerada em branco. Sim, algumas pessoas não escrevem o texto na folha. Eu acho que ela é de um outro planeta, de outro mundo. Que não é desse. Porque, tipo, Silvia, você ligou seu microfone. Porque eu mamãe, Danilo e Genari. Cada uma mais diferente do que o outro. Eu sou muito diferente de ele. Eu acho que eu sou mais por do meu. Não, eu acho que tu é mais por rumo, sabe de quem? Do Danilo. Mas assim, porque eu sou mais... Tipo, Oi, Silvia. Não, ela tem uma diferença. De Ariana e do meio. Agora, Ariana do meio. Silvia. Pronto, acho que foi. Continuando, pessoal, acontece. Vamos lá, acontece. Ao vivo, estamos ao vivo. Outra coisa, tem gente que esquece de colocar, passar a redação para a folha padrão e deixa só na folha rascunho, não vai ser considerada, tá? Outra, extensão de até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até 10 linhas escritas no sistema Braille, situações que configurarão texto insuficiente. Então, se eu escrevo 7 linhas ou menos, também configura nota 0, e no sistema Braille, 10 linhas ou menos. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, o que configurará anulado. Sim, existem pessoas que fazem isso de forma proposital, enfim, por motivos diversos que não cabe aqui a gente analisar, mas acontece. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, digamos, eu escrevi minha introdução ali, perfeita, ok. Mas no meu primeiro desenvolvimento, eu coloco um assunto que não tem nada a ver, ou eu fujo do tema, ou eu escrevo uma receita que já aconteceu, tudo mais. Temos aí o caso clássico de Enem, que aconteceu isso, também anulado. Aliás, vai configurar nota 0, né? Anulado. Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação fora do espaço destinado exclusivamente para isso. Há pessoas que insistem em querer assinar a redação. Não cabe naquelas 30 linhas, pessoal, uma assinatura. Não cabe e não precisa. O documento da redação de vocês, ele vai ser identificado com o nome de vocês. Então, não há necessidade de assinatura, uma vez que aquele documento, aquela folha, ela só vai poder ser usada pelo candidato ao qual ela foi designada. Então, não precisa, não percam tempo com isso. Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, isso aqui é importante. Ah, professora, eu quero colocar um trecho de uma música como repertório, essa música está em outra língua. É possível? É possível, não tem nenhum. Enfim, esteja texto ilegível, o que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes, ou seja, quem tem uma questão aí com a letra, com a caligrafia, tome muito cuidado, é muito importante que o seu texto esteja legível. Se ele estiver ilegível por um corretor e legível por outro, haverá a possibilidade de um terceiro corretor avaliar a sua redação. Caso ele esteja elegível para os dois, aí realmente vai configurar uma nota 0. Não pode, olha só, cópia de texto da prova de redação ou caderno de questões terá a quantidade de linhas copiadas desconsiderada para a contagem da quantidade mínima de linhas. Ou seja, você pode até colocar, você pode até tirar, e que é totalmente recomendável que isso aconteça, você pode tirar dos textos de citação ou alguma coisa para usar como cópia, copiar esses trechos para a sua redação. Isso pode acontecer, mas essas linhas que foram feitas, essas cópias vão ser desconsideradas, não vão ser conferidas lá no total de linhas escritas pelo candidato. Atenção, sua redação com letra legível. Escreva sua redação com letra legível para evitar dúvidas no momento da avaliação. Uma redação incompreensível devido à letra ilegível poderá receber 0.
Não faça destaques no título ou marcas de finalização do texto que possam ser considerados desenhos ou formas de identificação. Assine apenas no local destinado a isso na folha de redação, não se identifique em seu texto de forma alguma. Como são avaliados os trechos de cópia na redação? Isso aqui é importante, pessoal. Não é permitido que sejam feitas cópias, né, dos outros textos da prova na sua redação. Como é que isso é avaliado? Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que apresentarem cópia de textos, ou do caderno de questões, ou da própria prova de redação, serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas, sendo contabilizadas apenas as que participante. São consideradas linhas com cópias aquelas compostas integral ou parcialmente por trechos de cópia da prova de redação ou do caderno de questões. Quando ele fala cópia, gente, é porque realmente é uma transcrição. Basicamente, você pegou de um lugar e transcreveu para o outro. O que você pode fazer, mas que eu também não recomendo muito? Você pode parodiar. Então, você pode pegar algum texto ou da prova ou dos textos de apoio e usar a seu favor, escrever com as suas próprias palavras. Isso é possível? É recomendável? Eu, particularmente, não recomendo. Tá? É importante que você chegue na prova com seus próprios repertórios sociais, até porque o avaliador, isso também é uma competência a ser avaliada, né, o seu repertório. Então, quando o avaliador percebe que você tirou os seus repertórios da própria prova, isso vai configurar para ele que você não tinha um repertório assim tão vasto. Então, consequentemente, a sua competência 3 já vai ficar ali um pouco comprometida. Então, eu, particularmente, professora Nayana, não recomendo que você use. Não havendo outro jeito, professora, cheguei na prova, realmente não fazia ideia do que escrever, eu não tinha repertório nenhum. Tentem, ao máximo, transformar esse texto em uma análise feita por vocês. Assim, o texto não é de vocês, mas é uma análise que pode ser feita por vocês. Havendo a possibilidade de não usá-los, não usem. É uma recomendação realmente minha, assim, enquanto profissional. O que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? Consistem em reflexões do participante sobre o próprio processo de escrita, sobre a prova ou sobre outro desempenho no exame. Ainda se configuram como partes deliberadamente desconectadas do texto a escrita de bilhetes destinados, por exemplo, à banca avaliadora, mensagens políticas ou de protestos, orações, mensagens religiosas, frases desconectadas do corpo do texto que não mantenham relação com o tema ou com a argumentação do participante, trechos de música, de hino, de poema ou de qualquer texto, desde que estejam desarticulados da argumentação feita na redação. Isso aqui é importante, inclusive está até em vermelho aqui, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Professor, eu não posso, então, utilizar trecho de música, de hino, de poema na minha redação? Pode, inclusive, configura-se repertório. Dependendo aí da música, dependendo do poema, configura-se, inclusive, repertório de autoridade, repertório legitimador, a gente vai já falar a respeito disso. Então, você pode. O que você não pode? Jogar isso na sua redação sem nenhuma coesão, sem nenhuma coerência, sem que isso esteja direcionado para a sua argumentação, sem que isso esteja servindo como um respaldo para a tese que você está defendendo. Aí, realmente, não pode. Mas, poxa, tem um trecho de uma música aqui que eu acho que encaixa perfeitamente naquilo que eu estou defendendo, naquilo que eu estou opinando. Tem um trecho aqui de um poema que eu também acho que eu posso usar para legitimar a minha tese. Perfeito. Não só pode, como deve, desde que esteja articulado na argumentação. Como o título da redação é avaliado? Isso aqui é importante. Não sei se vocês vão fazer o vestibular da UEMA também, mas lá na UEMA, o título, ele é obrigatório. Inclusive, ele é passível de pontuação. No Enem, esse título não é obrigatório. Ele é um elemento opcional. O que eu recomendo, enquanto professora de redação? Que vocês não coloquem. É uma coisa opcional, um elemento opcional que você vai ocupar uma linha, e uma linha, embora pareça pouco, faz muita diferença, principalmente quando a gente está construindo ali nosso texto e a gente tem bastante coisa para falar, e você também pode ser
embora ele não esteja ali relacionado a alguma competência da matriz de referência, você vai estar perdendo ali um espaço que poderia ser utilizado, uma linha cabe bastante coisa, né? Então, você está perdendo ali um espaço que poderia ser utilizado para uma construção mais completa de uma argumentação, de uma proposta de intervenção, ou até mesmo de uma contextualização. Então, não é proibido, você pode atribuir um título à sua redação Enem, mas é um elemento opcional. Então, como sendo um elemento opcional, eu, particularmente, não recomendo que vocês coloquem, a não ser que vocês façam realmente muita questão, que vocês acham que esse título vai compor realmente o sentido do texto de vocês, então fiquem à vontade. Mas, sendo um elemento opcional, eu sugiro que vocês não usem, tá? Mas, enfim, fica a critério. Como será avaliada a redação de participantes que tiverem aprovada a solicitação de atendimento especializado? Isso aqui é uma questão que vocês podem ler com calma depois, posteriormente. Aqui também questão com candidatos com deficiência auditiva, candidatos com dislexia. Gente, está bem detalhado, tá? Então, se alguém aqui, porventura, se encaixa em algum desses padrões aqui, vocês podem ler isso com mais calma. Posteriormente, a gente vai seguir aqui para a questão das competências, tá? Então, vamos começar com a competência 1. Essa competência 1 costuma ser uma pedrinha no sapato de muitos, por quê? Porque vou mostrar para você normal. A gente sabe que a gramática da nossa língua portuguesa é uma gramática, eu vou usar um eufemismo aqui, é uma gramática muito completa, para não usar complexa. Mas, sim, é nessa competência 1 que vocês vão ser avaliados pelo domínio, né, gramatical de vocês, pelas convenções de escrita, as regras de ortografia, acentuação, pontuação, que pega muita gente, né? A gente sabe que essas regrinhas ortográficas, elas são amplas, existem muitas exceções a essas regras, há quem diga que existe mais exceção do que regra, mas é algo que realmente não dá para fugir, né? Uma vez que vocês estão em um processo seletivo, e uma parte desse processo seletivo é uma produção textual, então, realmente não tem como você avaliar um texto sem avaliar a modalidade escrita desse texto. Aqui diz, além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à construção sintática. Vamos entender o que isso quer dizer. Para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas em relação a um concluinte do ensino médio, no que se refere ao domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que seu texto se encontra, na competência 1. Então, primeiramente, você deve estar atento ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a tipos, a texto do tipo dissertativo argumentativo. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal já proposta na redação. Aqui, pessoal, não cabe coloquialismos, aqui não cabe oralidade, aqui não cabe gíria, aqui não cabe esses vocabulários mais informais que a gente usa no nosso dia a dia, com um colega, com um familiar, com um irmão, enfim, não cabe. Aqui não cabe. Aqui tão somente cabe a modalidade escrita formal. Desse modo, nessa competência, o avaliador julgará sua redação considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios da convenção escrita gramatical, escolha de registro e escolha vocabular. A estrutura sintática é objeto de avaliação da competência 1, juntamente aos desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias, com períodos bem estruturados e completos. Vamos lá, o que é um período bem estruturado e um período completo? Nós sabemos que para que a gente construa uma oração, essa oração ela possui termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios.
Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Então, não existe oração sem sujeito, ou pelo menos a ideia do sujeito, e não existe oração sem predicado. Os termos integrantes, eles vão constituir ali uma parte importante, eles não são essenciais, mas eles são parte importante dessa oração, e os elementos acessórios, eles podem estar ali ou podem não estar. Então, na redação Enem, é esperado do candidato que ele construa períodos, né, que ele construa frases, que ele construa orações mais completas. Geralmente são períodos compostos, então são períodos que eu vou ter 2 ou mais orações, para que essa construção, para que esse raciocínio seja construído de forma coerente, de forma coesa. Aqueles períodos curtinhos, aquelas frases curtinhas, em que eu só tenho o sujeito, o verbo e o complemento, eles não são bem avaliados em uma redação Enem, visto que no texto dissertativo argumentativo você precisa, de fato, se posicionar, defender a sua tese, argumentar a respeito dela e ainda propor uma intervenção para aquele tema problema, então realmente não vai caber nesse tipo de texto orações simples, períodos curtos. Você é exigido de você um desenvolvimento muito maior. Para que isso aconteça, é importante que sejam usados períodos realmente compostos, períodos maiores, usos de conjunções, essas conjunções que vão fazer total diferença naquilo que vocês querem falar. Então, se eu quero me opor a uma ideia, eu uso uma conjunção adversativa. Se eu quero falar de uma causa, eu uso uma conjunção causal. Se eu quero apresentar uma consequência, eu uso uma consequência consecutiva, uma conjunção consecutiva. Se eu quero levantar uma ressalva, se eu quero fazer uma ressalva a algum argumento, ou alguma coisa que eu coloquei anteriormente, eu posso usar uma conjunção concessiva. Então, eu vou unindo as minhas ideias por meio dessas conjunções, por meio dessas pontuações. E isso vai configurando um período composto, no qual eu vou ter informações mais completas, tá? Então, aqui nós temos os aspectos para os quais vocês devem se atentar. Nós temos convenções da escrita, que são as acentuações, ortografias, uso de hífen, empregos de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, tá? Que é um critério lá chamado translienação. Tudo isso é avaliado na parte da competência 1, no que diz respeito às convenções da escrita. Professora, tenho muita dificuldade com isso. O que eu faço agora de última hora? De última hora, realmente não há nada que você possa fazer. Isso aqui é uma construção, tá? O que eu sugiro para que vocês façam, não só para o Enem, mas para outros processos seletivos em que, com certeza, vocês serão avaliados com isso, que vocês leiam mais, que vocês treinem mais a escrita. Aqui não tem para onde correr, pessoal. Aqui é treino, aqui é leitura. Por meio da leitura, você vai também assimilando regras, construções, você vai percebendo que essas acentuações, essas ortografias, o uso de hífen, aqui realmente é prática, é leitura, é treino de escrita, não tem para onde correr. O aspecto gramatical, o que vai ser avaliado? Regência verbo nominal, concordância verbo nominal, os tempos e modos verbais, a pontuação, os paralelismos sintáticos, morfológicos, semânticos e o emprego de pronome de crase. Aqui já são aspectos mais voltados realmente para a sintaxe. Também vai ser avaliada a escolha do registro, ou seja, adequação à modalidade de escrita formal, a ausência de registro informal, como eu já falei para vocês, e marca de oralidade, e a escolha vocabular, pessoal. Muito importante a escolha vocabular, principalmente no que diz respeito à escolha de um vocabulário que passe exatamente a mensagem que você quer passar. Então, aqui diz, emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto, ou seja, vamos evitar a linguagem figurada na redação Enem. Tudo que diz respeito a você tirar o elemento literal, o sentido literal de uma palavra, a gente veta da redação Enem. Vamos usar as palavras em seus sentidos literais. São usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem.
Então, escolher o nosso vocabulário é muito importante para que o nosso texto seja bem avaliado. Aqui nós temos as notas que são atribuídas para essa competência. Então, quem vai ser pontuado com a pontuação máxima da competência 1? Quem demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua e da escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ah, professora, então eu só vou tirar 200 na competência 1 se eu não errar nada no meu texto, se eu não esquecer de nenhuma vírgula, de nenhum acento, de nenhuma pontuação. Não, não é isso. Eu já vi, inclusive, redações nota 1000 e que o aluno esqueceu uma vírgula aqui, um acento ali, enfim. E mesmo assim, ele tirou nota 1000. Por quê? Porque esses desvios gramaticais, eles precisam ser uma exceção. Então, excepcionalmente, esse candidato esqueceu uma vírgula bem aqui, mas ele aplicou a vírgula de forma correta em todos os outros momentos. Então, aquilo realmente não vai ser levado em consideração. Ah, esse aluno, esse candidato esqueceu esse acento bem aqui nessa palavra, mas a gente consegue perceber que ele domina as regras de acentuação, porque em 98% do texto, ou 99% do texto, ele aplicou as regras de acentuação muito bem. Então, a gente consegue perceber que esse aluno, ele foi ali uma exceção, né, ao seu comportamento de escrita, então aquilo também vai ser desconsiderado, tá? Então, não achem que para que vocês consigam esses 200 pontos na competência 1, esse texto tem que ser 100% impecável. Não. Mas que quando haja esses desvios, eles sejam realmente uma exceção, uma excepcionalidade, e não uma reincidência. E quando é que eu zero essa competência 1? Quando eu demonstro desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, quando eu realmente, os erros, esses desvios, não são uma exceção, mas são a regra. Há muito mais desvios do que, de fato, as palavras escritas de maneira correta, dentro das regras que se espera, né, do registro formal da língua. Agora a gente vai para a competência 2, pessoal, que é uma competência muito importante, tá? Que vai avaliar se esse candidato compreendeu a proposta de redação, aplica conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos entender o que essa competência 2 pede de vocês. A proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que, por meio da argumentação, defende-se um ponto de vista. É mais do que uma simples exposição de ideias, por isso você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Isso aqui é importantíssimo, tá? Por mais que a gente precise demonstrar conhecimento, e óbvio que a gente precisa demonstrar conhecimento a respeito do tema, nós não podemos incorrer, na verdade, no erro de demonstrar, apenas mostrar que sabemos a respeito daquele tema e não nos posicionarmos. Afinal de contas, o texto dissertativo argumentativo vai exigir de nós um posicionamento a respeito de um tema-problema. Então, quando o texto pede causas, eu preciso, por meio do meu olhar crítico, pensar em duas causas que eu considero as principais, as mais relevantes para que aquele problema exista, para que aquele problema se desenvolva, para que aquele problema atinja a população brasileira. Se o tema me pede desafios, eu, enquanto candidata, preciso pensar nos dois principais, ou pelo menos em dois principais desafios que comprometam ali alguma ordem da sociedade e que configurem um problema para o Brasil, para os brasileiros. Como é que eu faço isso, pessoal? Por meio do meu posicionamento crítico. Então, não vai adiantar eu mostrar que eu sei muito a respeito do tema, então, encher o meu texto ali de exposição de ideias, de conceitos, e o mais importante, que é eu me posicionar criticamente a respeito daquilo, inclusive pensando em uma proposta de intervenção,
e aí nesse momento eu deixo a desejar, isso não acontece. Aí realmente a sua competência 2 não vai ser bem pontuada, né? A sua pontuação da competência 2 vai ser comprometida. O tema, vamos para esse parágrafo aqui. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo, abordar parcialmente o tema, ou ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Há, por exemplo, temas que vão exigir, né, desse candidato uma análise mais direcionada. Então, digamos, eu vou pensar aqui num tema, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, percebam, primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês pegarem o caderno de prova de vocês, né, quando vocês analisarem, partirem para a produção da redação, é analisar esse tema. Então, se eu digo a persistência, causas da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Primeira coisa é analisar esse título, esse tema, né, e destacar as palavras-chave desse tema. Isso é importantíssimo quando vocês forem fazer a redação. Destaquem as palavras-chave do tema. Então, quando um tema me pede causas, essa é a minha palavra-chave. Eu vou trabalhar a partir disso, tá? Causas, então ele quer saber os motivos pelos quais há uma persistência da violência contra a mulher no Brasil. Outra palavra-chave desse possível tema é persistência. Se é algo que persiste, é porque ele já existe há um tempo e ele ainda não foi solucionado. Se há uma persistência, é porque as políticas, as intervenções que vêm sendo aplicadas não estão a contento, não estão funcionando, precisam de algo mais eficaz. Então, quando o tema me pede causas da persistência, eu não preciso mais falar dessas causas iniciais, eu preciso falar agora das causas que fazem com que esse problema persista, mesmo existindo já políticas de intervenção com relação a ele. Então, percebam como o tema, ele vai direcionar, ele pega um problema macro, né? Qual é esse problema? Violência, é um problema social. Aí ele vai restringindo esse problema macro para uma coisa mais direcionada. Então, o tema geral é violência, restringe um pouco mais para a violência contra a mulher e restringe um pouco mais para as causas dessa persistência dessa violência. Então, percebam, o tema de vocês sempre vai ser muito bem estruturado. O papel de vocês é interpretar esse tema, entender o que esse tema quer. Sugiro fortemente que vocês, de fato, mesmo 100%, destaquem as palavras-chave do tema, para que vocês não se percam e não caiam no erro de tangenciar. O que é tangenciar um tema? É você não abordar, de fato, aquilo que o tema está pedindo para você. Então, digamos, nesse exemplo de tema que eu dei para vocês, causas da persistência da violência contra a mulher, digamos que a pessoa vai falar somente da violência contra a mulher, e não falou das causas, ou fala das causas, mas não cita a questão da persistência, só fala das causas de uma forma geral, ou fala das causas da violência, mas não direciona que é para a mulher, a violência contra a mulher. Então, essas são formas de tangenciar um tema, é quando você esquece, ou quando você não se liga nessas palavrinhas-chave, que, de fato, vão pedir que você siga por um determinado caminho. Que você, se você não se ligar nisso, você vai realmente para um outro caminho, porque é um microtema que vem de um macrotema. Então, a possibilidade de você seguir por esse macrotema é muito grande, se você não se ligar realmente naquilo que o tema está pedindo para você. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença do repertório sociocultural, que se configura como uma informação, isso aqui é muito importante, tá? Um fato, uma citação, uma experiência vivida,
que de alguma forma esteja relacionada ao tema e contribua como argumento para a discussão proposta. Então, gente, o que é um repertório sociocultural? Tudo. Tudo é repertório sociocultural. Como assim, professora? Tudo que você já leu na sua vida, tudo que você já assistiu na sua vida, tudo que você já ouviu, tudo que você já participou, tudo que você já esteve presente, que você recebeu essa notícia, tudo é repertório sociocultural, tá? Então, o que é um repertório sociocultural? Tudo que você tem na sua bagagem enquanto pessoa que vive em uma sociedade e que está inserido, portanto, em uma cultura. E como é que eu uso esse repertório sociocultural a meu favor? Você, por meio da análise do tema, consegue relacionar esse conhecimento, esse repertório sociocultural, com o seu conhecimento de mundo. Muito bem, Juliana, obrigada aqui pela sua contribuição, com o seu conhecimento de mundo. Então, se eu estou falando, por exemplo, vou citar mais uma vez esse tema que eu estou falando para vocês, causas da persistência da violência contra o Brasil. Eu já assisti. Que livro, que filmes, que séries eu consigo relacionar esse tema, que peças de teatro já assisti que falam sobre isso, que notícias foram tiveram uma repercussão maior, né, no meio jornalístico com relação a esse assunto, que dados eu tenho acesso, a que dados eu tenho acesso a respeito desse tema. Então, tudo isso faz parte do seu repertório sociocultural, do seu conhecimento de mundo, que pode ser relacionado àquele tema, beleza? Aí, já eu vou falar com vocês a respeito de repertórios que eu posso utilizar, por exemplo, na minha introdução, no meu desenvolvimento, e aqueles outros repertórios que são chamados de legitimadores, e aí eles são mais bem avaliados pelos corretores, mas já a gente fala a respeito disso, tá? Então, vamos lá. A partir dessas considerações, seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência A2. Vamos lá. Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Gente, não desconsiderem os textos motivadores. Não desconsiderem. Ah, professora, mas eu não posso nem tirar nada de lá, eu não posso copiar nada de lá, ele não vai servir para nada. Vai. Eita, como vai. Porque os textos motivadores, pessoal, eles vão te conduzir para o caminho que esse corretor espera de você. Então, eu tenho lá dados, eu tenho lá uma charge, eu tenho lá um poema, eu tenho lá uma música, não importa. Esses textos motivadores são extremamente importantes para nortear a escrita de vocês. Usar o que está lá não é recomendável, mas perceber por que caminho esse corretor quer que você ande, é muito importante para que você construa um texto dentro daquilo que é esperado de você enquanto candidato. Então, não desconsiderem, leiam com atenção, leiam com bastante cuidado esses textos motivadores. A Niele está perguntando se eu posso retirar dados desses textos motivadores. Não, Niele, não é recomendável que você tire nada desse texto motivador, tá? Algumas pessoas dizem que vocês podem, de fato, pegar uma informação que está nesse texto motivador e transformar como uma análise. Então, tem lá, sei lá, um dado, né, digamos, 73% da população brasileira faz uso de... Estou inventando, tá, gente? Isso aqui não tenho conhecimento de nada a respeito disso. 73% da população brasileira faz uso de inteligência artificial. Sei lá, ressalto, estou inventando isso agora, tá? Só para usar como exemplo. O que algumas pessoas acham que não tem problema, e de fato não tem aqui nesse documento que a gente está lendo, não condena isso, então você pode fazer. O que você poderia fazer com esse dado? 73%, então é mais da metade da população. Então, mais da metade da população já utiliza, ou faz uso, ou utiliza como recurso, ou se relaciona com inteligências artificiais.
não há nada nesse documento que nós estamos lendo que condene isso. Eles condenam a cópia, tá? Você utilizar esses dados ao seu favor não é condenável. O que eu falei ainda há pouco e que eu vou repetir agora? Eu, professora Nayana, não oriento os meus alunos a fazerem isso, só se for em último caso, tá? Se eu tenho o meu repertório, se eu tenho o meu conhecimento de mundo, se eu tenho o meu legitimador, que eu posso relacionar a minha argumentação, eu vou fazer uso dele. Por quê? Isso vai mostrar para o meu corretor que eu tenho um conhecimento prévio de mundo, que eu fui preparada para essa prova, que eu estudei e que, para além de ter estudado, eu consigo relacionar os meus conhecimentos prévios ao tema que está sendo proposto. Isso é excelente. O corretor vai dizer, poxa, esse cara aqui, essa mina aqui estava preparada, esse aqui conhece, esse aqui leu, esse aqui se informou, esse aqui se inteirou. A partir do momento que você usa um dado que está lá no texto, que você, enfim, ainda que você manipule aquele dado ao seu favor para que não seja uma cópia, isso mostra para o teu corretor que você não estava assim tão preparado, que você não veio com esse repertório de casa, que você não estava com essa bagagem tão vasta e tão completa assim. Então, repito, não há nada que te impeça. O que te impede, qual é o impedimento? Fazer cópia. Isso aí realmente não pode de jeito nenhum. Mas usar esses dados, manipular esses dados, ou manipular essas informações ao seu favor, utilizando com as suas próprias palavras, não há nada que te impeça, mas isso mostra para o teu corretor que você não tem ali esse conhecimento, que você precisou recorrer ao conhecimento que está na prova, e não ao que está, o que você já trazia na sua bagagem sociocultural. Tá bom? Então, essa é a minha recomendação, mas não há nada que impeça vocês de manipular esses dados a favor de vocês. Tranquilo? Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, coloquem aqui, tá? Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defender. Gente, peraí, rapidinho, que aqui está descarregando. 5 segundos, tá? Voltei. Só botar esse carregador aqui. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, ou seja, discutir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, para que no momento que vocês forem fazer o projeto de texto de vocês. Vou explicar o que é um projeto de texto. Extremamente importante. Recebi minha prova, olhei esse tema, li os textos motivadores. O que eu faço? Um projeto de texto. Como é que vai funcionar esse projeto de texto? Posso até trazer para vocês no nosso próximo encontro um modelo de projeto de texto para nortear essa construção textual de vocês. Mas, a priori, o que eu posso adiantar antes de você escrever o rascunho do seu texto, você precisa montar o esqueleto dele. O que eu vou botar na minha introdução? O que eu vou botar no meu desenvolvimento 1? O que eu vou botar no meu desenvolvimento 2? E o que eu vou botar na minha proposta de intervenção? Essas ideias, elas não precisam, nesse projeto de texto, estar 100% estruturadas, concluídas, com riqueza de detalhes e informações. Nesse momento, ele é só um esqueleto mesmo. É só para que você não perca as ideias, os raciocínios que vocês têm, na hora de construir, de desenvolver, de fato, o texto de vocês. Então, é importante que vocês façam esse projeto de texto, e a partir dele, para que vocês não percam nada, produzam um rascunho de vocês. Mas eu realmente vou trazer para vocês na próxima aula
como é que a gente pode desenvolver esse projeto de texto, esse esqueleto do texto, tá? Não copie trechos do texto dos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia, que eu falei para vocês, tá? Não é que seja proibido, mas o corretor ele já vai sacar ali que você não estava muito preparado, que o seu repertório não era suficiente para construir uma argumentação dentro daquele tema. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, foi o que eu falei para vocês, mas não deve se esquecer de utilizar informações que extrapolem a prova, tá? Então, manipular essas informações a favor de vocês, tá tranquilo, não tem nada que impeça. O que vocês não podem fazer se ater somente a isso? Tem que mostrar o próprio conhecimento de vocês, aquilo que vocês já traziam com vocês, independentemente da prova. Selecione a partir de seus conhecimentos próprios, e não apenas dos textos motivadores, informações de áreas do conhecimento pertinentes ao tema, e articule-as de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar o seu ponto de vista. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa. Isso aqui é um ponto importante a falar, porque existem pessoas que trazem, acreditam naquela história de repertório, né? Tá cheio. Gente, se vocês souberem como o corretor do Enem encara isso, nossa, para eles isso é o fim. Repertório coringa, redação de bolso, modelo pronto. Nossa, não à toa, o ano passado foi um dos menores índices de redação nota 1000 de todas todos os Enems, né, que já aconteceram. Por quê? Porque os corretores, eles estão cada vez mais criteriosos com relação a isso. O que o corretor quer de você, pessoal? Que vocês, claro, tenham um repertório, demonstrem um repertório sociocultural, demonstrem um conhecimento de mundo, mas que isso seja associado ao texto. Não é porque eu acho uma citação bonita, não é porque um autor é reconhecido mundialmente, não é porque aquela citação é utilizada como um repertório coringa, que eu vou simplesmente jogá-la na minha redação, no meu desenvolvimento, e não vou associar o meu argumento. De nada vai adiantar. Qual é o pulo do gato aqui? O que o corretor quer de você? Que para além de você demonstrar o seu conhecimento de mundo, o seu repertório sociocultural, você consiga relacioná-lo à sua defesa de tese, aquilo que você está defendendo, aquilo que você está criticando, ou aquilo que você está estabelecendo uma correlação com o tema, isso sim é um repertório bem aplicado. Não porque você achou bonito ou porque você viu em algum lugar da internet ou do TikTok que é um repertório coringa que você vai jogar e não vai fazer nenhuma relação com a sua argumentação. E aí realmente não vai adiantar nada, tá? Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Mantendo ali sempre o foco naquilo que está sendo solicitado. Por mais que você tenha 1 milhão de coisas para falar, mantenha o foco naquilo que está sendo solicitado. Cuidado com o repertório de bolso, isso aqui eu não vou mais falar, porque eu acabei de falar para vocês, tá? Repertório de bolso é aquelas referências prontas, memorizadas, aquilo que muita gente aí na internet chama de repertório coringa e acha que isso é um grande trunfo, e na verdade não é, tá bem aqui, ó, não sou eu que estou falando, é a própria banca. É o próprio INEP que está falando isso para vocês, não é a professora Nayana, então se eles estão dizendo que é para ter cuidado com isso, então se eu fosse vocês eu evitaria, tá? Por que isso é problemático? Ezequiel, você quer falar, querido? Olá, boa noite, professora. Boa noite. Professora, só uma pergunta. A Pois não. respeito dos repertórios de bolso, enfim, pelo que eu li na cartilha, eles não deixam claro se vai ser automaticamente descontado ponto ou não vai ser aceito,
ou se de alguma forma eu posso levar, sim, esse conhecimento de mundo prévio. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente fez, né, na aula com a minha professora de língua portuguesa, uma redação que tinha como tema Desafios para a valorização e a inclusão das pessoas idosas no Brasil contemporâneo. E lá na minha introdução, eu utilizei uma teoria de um psicólogo, né, norte-americano que criou uma teoria chamada a pirâmide de Marlon, que foi em origem ao seu nome. E basicamente ele vai falar que para uma sociedade se desenvolver e para ela subir de nível nessa que seria essa pirâmide, vamos dizer assim, né, o progresso social, cabe com que todo mundo tenha as garantias, né, melhores condições de vida, enfim. E isso serve como repertório de bolso, de certa forma, porque ele se encaixa com temas que falam nessa questão essas questões das minorias e etc. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu costumo utilizar, né, este repertório na introdução, mas aí eu fiquei sem saber, eu posso utilizar ou não? Excelente pergunta, Ezequiel. Inclusive, eu queria até parabenizar, né, esse repertório que você utiliza, porque embora você ache que ele é um repertório comum, trivial, pelo contrário, não é. E aqui eu até destaquei na cartilha, para a gente entender, é uma pergunta muito pertinente, de que o que de fato é considerado um repertório de bolsa e quando ele se torna problemático, né? Que eu acho que essa é realmente a tua principal dúvida. Aqui na cartilha diz que esse repertório de bolso, eles se refere a essas referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes de forma genérica e pouco aprofundada. Então, isso que você utilizou hoje na sua redação não foi nem genérico, tampouco pouco aprofundado. Você utilizou um repertório que, sim, você está certo, se encaixa em vários temas, é possível ser encaixado em vários temas, é uma pirâmide que você pode relacionar a um eixo social, a um eixo econômico, a um eixo até de cidadania, né, de questão ali de sociedade cidadã, de cidadania, direitos e cidadania, melhor dizendo, e que você soube relacionar perfeitamente ao tema. Afinal de contas, você estava falando de uma questão relacionada ao etarismo, né? Questão dos desafios para introduzir essa população idosa aí nessa sociedade, não deixá-los à margem da sociedade. Então, você nem utilizou de forma genérica e nem utilizou de forma pouco aprofundada. Embora seja um repertório versátil, que você consiga relacionar vários temas, você conseguiu relacionar esse tema especificamente de maneira muito satisfatória. Então, aí você já não está mais utilizando um repertório de bolso, tá? O repertório de bolso, ele se configura naquele que todo mundo usa, que é um clichê, que é uma citação ali que também pode ser encaixada em vários eixos, mas que a pessoa não consegue relacionar de forma aprofundada, de forma contextualizada com o tema ao qual ela está se propondo a escrever. Tá bom, Ezequiel? Então, sim, tranquilo você utilizar um repertório como esse, inclusive excelente repertório, desde que você relacione, contextualize, aprofunde, e fique claro para o corretor que você, de fato, estabeleceu um elo entre esse repertório e o tema que você está se propondo a escrever, e não somente jogou lá para dizer que você usou um repertório. Tranquilo? Excelente pergunta, tá, gente? Quando quiserem, por favor, fiquem à vontade. Vamos continuar aqui. Tá. Por que que isso é problemático? Os repertórios, eles devem ser pertinentes ao assunto tratado, ser bem contextualizados e articulados com os argumentos, e mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido, que foi exatamente o que eu falei agora para o Ezequiel. Eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente ir para a competência 3, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Deixa eu ver que horas são. Não, dá para a gente falar isso aqui antes, rapidinho. Exemplo de um repertório de bolsa utilizado no desenvolvimento. Aqui tem um exemplo que vale a pena a gente discutir.
Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos de matriz africana. Isso aqui foi do tema do Enem do ano passado, não foi isso? Exatamente, tema de 2024, está bem aqui. Vamos ler esse aqui da introdução que é melhor. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. Gente, isso aqui é um repertório chamado, que muitos falam aí de repertório, chamam esse repertório de repertório coringa, porque, de fato, se você pensa, por exemplo, em uma obra, em um livro que fala de uma cidade perfeita, de uma realidade sem mazelas sociais, você já pode utilizar esse repertório para contrastar com o problema que você vai apresentar. Beleza. Só que, olha como isso foi utilizado aqui. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana do Brasil são uma problemática existente. Assim, é possível identificar duas causas principais para essa conjuntura: a inércia governamental e as desigualdades sociais. Vamos ver o que diz a respeito disso aqui, ó. A introdução menciona a obra Utopia de Thomas More, caracterizando-se como repertório de bolso. Por quê? Utiliza uma referência conhecida e recorrente de forma genérica e pouco aprofundada. A citação à cidade perfeita, livre de mazelas sociais, funciona apenas como um contraponto simbólico entre o ideal e a realidade brasileira, sem contextualizar adequadamente a obra, nem explorar os seus aspectos conceituais. O que o corretor entende aqui? Esse cara não leu a obra, essa menina não leu a obra. Esse cara ou essa moça, essa mulher, eles pegaram esse repertório aqui da internet, de um modelo pronto, de um TikTok da vida, e lançou aqui nessa redação. Ele não sabe me dizer sobre o que fala essa realidade paralela presente nesse livro, ele não sabe me dizer por que nessa sociedade não há mazelas sociais, ou seja, não há um aprofundamento desse repertório para que haja essa relação com o tema que está sendo apresentado. Continuando. A pessoa que escreveu a redação limita-se a usar o título e uma ideia simplificada do livro como estratégia de impacto, sem estabelecer uma conexão significativa com a valorização da herança africana, tema proposto pela prova. Essa superficialidade impede que o repertório seja considerado legitimamente produtivo, conforme os critérios da competência 2 da redação do Enem. E eu creio, gente, de verdade, que foi por isso que o menor índice de notas 1000 foi ano passado, porque eu acho que eles estão levando isso aqui realmente muito, muito a sério. Esses repertórios de bolso, essas citações descontextualizadas, superficiais, isso realmente não está mais convencendo os corretores. Então, realmente tomem muito cuidado com isso. Vamos para a competência 3. Aqui tem vários exemplos, né, que vocês podem ler depois com mais calma. Será que eu já passei, meu Deus, da competência 3? Não. Pronto, competência 3. O que vai avaliar a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Aqui tem um pulo do gato muito importante, tá? Aqui vai ser avaliado de que maneira você selecionou, relacionou, organizou e interpretou o seu repertório, o seu conhecimento de mundo, as informações, os fatos, as opiniões e os seus argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, vamos lá. Esse terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto. O que é isso?
sua coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que está alicerçado no projeto prévio à escrita, isto é, na elaboração do projeto de texto, que é o que eu falei para vocês ainda há pouco. Eu vou dar uma aula para vocês ficarem por dentro aí de como que funciona um projeto de texto e da importância dele, tá? A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto, progressão adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada. E desenvolvimento dos argumentos com a explicação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone. Não? Se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, projeto de texto, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu realmente vou trazer bem bonitinho para vocês, porque é realmente muito importante. Então, gente, quando a gente fala de seleção de argumentos e relação de sentido entre as partes do texto, essa progressão adequada no desenvolvimento e desenvolvimento dos argumentos, demonstra que você, planejou esse texto previamente, de que você não está fazendo aquele texto com as coisas que estão vindo na sua cabeça e você está colocando no papel. Por isso que é importante que você faça o projeto. Outra coisa, a gente sabe que o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo é como se fossem partes que vão sendo costuradas, vou usar aqui um sentido figurado, que vão sendo costuradas para que o meu desenvolvimento fique a contento, para que a minha conclusão fique a contento, ou a minha introdução fique a contento. Então, dentro das partes do texto dissertativo argumentativo, das 4 partes principais dele, eu tenho micropartes dentro dessas partes. Então, é como se eu fosse costurando esse tecido, que é o meu texto, para que ele fique coeso, né, e para que ele fique coerente. Essa costura só vai poder ser feita a partir do momento que eu analiso essas partes do texto e vou juntando de acordo com a informação que eu quero passar. Eu só vou conseguir fazer isso se eu planejei o meu texto. É como se o planejamento fosse a organização desses retalhos, desses pedaços de tecido. Quando eu vou passar para o meu texto, para a minha folha padrão, eu vou organizando essas partes de modo que elas criem um tecido, de forma que elas fiquem concatenadas, encaixadas, certinho. E aí eu só vou unindo com os meus elementos coesivos, com as conjunções, com os conectivos, né? E aí eu vou unindo, vou costurando para que se torne um texto fluido, um texto coeso, um texto coerente, um texto em que o meu corretor veja e perceba que tem um começo, um meio e um fim, muito bem estabelecidos, e que essas ideias conversam entre si. Inclusive, isso é o que vai ser analisado na nossa competência 4. Aqui a competência 4, que é quando você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Então, esses aspectos dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência das ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo, como, por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa, de consequência, de conclusão, certas preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos, além de pronomes e expressões referenciais, conforme explicaremos adiante no item referenciação. Então, gente, aqui é o seguinte, competência 4. Eu já falei dos elementos da competência 1, que são os elementos textuais.
desculpa, da variedade formal. Eu já falei da competência 2, que vai analisar o meu entendimento do tema. Eu já falei da competência e dos meus repertórios. Eu já falei da competência 3, que vai falar sobre o meu poder de argumentação. E agora, a competência 4, que vai versar a respeito de como eu vou ligar todas essas ideias do meu texto, de modo que ele se torne um texto coerente e coeso. Como é que eu faço isso, professora? Por meio dos elementos coesivos. Que elementos coesivos são esses? Conjunções, tá bem aqui, ó. Conjunções que vão me estabelecer várias relações, isso aí vocês estudaram em gramática. As conjunções coordenadas, as subordinadas. Dentro das subordinadas eu tenho as substantivas, as adjetivas, as adverbiais, cada uma delas com o seu devido papel. Então, relações que estão sempre aparecendo nos textos dissertativos argumentativos, relações de igualdade, de adversidade, de causa e de consequência, de conclusão. Para todas essas relações, para todas essas ideias, existem elementos coesivos pertinentes para cada caso. Assim como, além das conjunções, eu também tenho as preposições, eu tenho os advérbios, as locuções adverbiais, que também vão me ajudar a estabelecer essa coesão entre orações e entre parágrafos, e também entre as partes do texto, né? Quando eu quero, por exemplo, apresentar o meu primeiro desenvolvimento, que é um desenvolvimento que tem uma prioridade, eu posso utilizar um recurso coesivo de prioridade. Então, em primeiro lugar, depois, além disso, ou primeiramente e depois outro sim, em primeiro plano, neste viés, e depois, para além disso, em consequência, quando eu faço uma relação de causa e consequência. Então, são várias as estratégias coesivas que eu tenho, mas qual é o mais importante? Saber aplicá-las. Embora eu tenha, sei lá, estudado vários elementos coesivos diferentes, se eu não souber aplicá-los dentro da minha argumentação, de nada vai adiantar. Então, se o tema me pede causas de algo, eu preciso usar os elementos coesivos que vão me trazer essa ideia de causa. Se o tema me pede consequência, existem os elementos coesivos pertinentes para a consequência. Se o tema me pede caminhos, quais são os elementos coesivos que eu preciso utilizar para falar desses caminhos, dessas soluções que são possíveis, que são plausíveis? Inclusive, a competência 5 vai falar, a gente vai falar já a respeito disso, tá? Então, não é somente ter esses elementos coesivos, conhecer esses elementos coesivos, mas principalmente saber aplicá-los. Uma outra coisa que é avaliada aqui na competência 4 também, pessoal, é a diversidade, a pluralidade desses conectivos. Então, estruturar o meu parágrafo utilizando sempre os mesmos elementos coesivos também vai passar a ideia para o meu corretor de que eu não disponho, assim, de um leque de opções de elementos coesivos. Então, eu sempre vou começar o meu parágrafo de um jeito, eu sempre vou dar continuidade do mesmo jeito e eu sempre vou finalizar do mesmo jeito. Eu faço isso, eu uso esses mesmos elementos coesivos na introdução e nos dois desenvolvimentos. Na conclusão é um pouco mais difícil, mas digamos que eu faça isso nos meus 3 primeiros parágrafos. O corretor vai imaginar, esse aqui tem um repertório um pouquinho limitado com relação a elementos coesivos, né? Isso também está sendo avaliado, porque não é só o uso desses elementos coesivos, como também a pluralidade deles, né? Uma vez que eu posso utilizar, embora eu esteja falando também de causa e consequência, esteja falando de causa e consequência nos dois desenvolvimentos, eu tenho N possibilidades de usar conjunções de causa e de consequência. O Ezequiel mesmo colocou aqui ainda agora para a gente um exemplo, e eu posso fazer isso de várias formas diferentes, né? Então, por que eu vou me ater a uma só? Isso também vai estar sendo avaliado pelo corretor. Aqui, como garantir a coesão do texto? Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação,
causa e consequência, exemplificação, detalhamento ou outras possibilidades. Todas essas partes devem estar articuladas dentro desse parágrafo e entre os parágrafos. Todo o texto precisa estar interligado, tanto os elementos dentro de um parágrafo, quanto os próprios parágrafos precisam estar interligados. Estruturação dos períodos, a gente já conversou a respeito disso, né? São períodos mais complexos, como exigem aqui as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação e conclusão, eles precisam ser mais bem elaborados. A questão da referenciação, pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e depois são retomados à medida que o texto vai progredindo. O que é essa referenciação? Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos. Em suma, pessoal, essa parte aqui fala a respeito de você evitar a repetição de termos e ideias. Como é que eu faço isso? Como é que eu evito repetir termos e ideias? Por meio dessas sugestões aqui, ó. Ou eu posso usar pronome no lugar do nome, eu posso usar advérbios que façam referência àquele lugar ou àquilo que eu já falei, eu posso usar artigos, eu posso usar sinônimos. Tudo isso aqui vai mostrar para o corretor que você consegue dar progressão ao texto, sem necessariamente recorrer às mesmas palavras, sem recorrer aos mesmos termos. Então, você tem, além de um repertório sociocultural, você também tem um repertório de elementos coesivos, que vai fazer com que esse texto progrida sem que ele se torne cansativo, repetitivo, mas, ao contrário, se torne fluido, seja uma leitura leve, uma leitura também que não cause nenhum tipo de ambiguidade. E aí a gente vai agora para a competência 5, que é uma competência importantíssima, pessoal, da redação Enem, que é quando vocês vão elaborar uma proposta de intervenção. Diga, Ezequiel. Professora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. No desenvolvimento 1 e 2, eu sempre fui ensinado pela minha professora a, na abertura do desenvolvimento 1 e 2, ressaltar e fazer aquela ressalve do problema que vai ser abordado durante o desenvolvimento. Por exemplo, no meu desenvolvimento 1, sei lá, eu coloquei, a princípio, vale ressaltar que o problema tal contribui para que haja, né, a persistência do problema. Enfim, a senhora acha que é interessante sempre fazer essa ressalve no comecinho do desenvolvimento? Com toda certeza. Concordo plenamente com a sua professora. É uma coisa que eu também exijo dos meus alunos. Por quê? Justamente por conta dessa coesão que é importantíssima para a progressão textual. Então, a partir do momento que você apresentou as suas teses lá na introdução, você vai partir para o desenvolvimento sua argumentação. É importante que o tópico frasal, é importante que o começo desse parágrafo lembre para o corretor e faça a ligação com o parágrafo anterior daquilo que vai ser falado no parágrafo 2, que é o parágrafo do desenvolvimento 1. Então, é importantíssimo que isso seja retomado. Isso dá a ideia de coesão, ou seja, isso mostra para o teu corretor que você está sabendo concatenar as ideias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é como se fosse uma introdução do que você vai argumentar, uma vez que não vai ser o mesmo argumento no outro desenvolvimento, né? Então, para cada desenvolvimento, você vai desenvolver, né? Desenvolver fica até redundante, mas para cada desenvolvimento, você vai elaborar uma argumentação, um repertório, tudo para aquele problema específico, ou para aquela causa, ou para aquela consequência. Então, é importante que isso seja retomado, tá? Eu acho muito interessante que isso seja feito, eu chamo, inclusive, a atenção dos meus alunos para que eles façam sempre, porque esses parágrafos, esses pedaços do texto, eles também precisam ter uma independência. Então, eu tenho parágrafos, 4 parágrafos, que, embora se relacionem entre si, eles têm as suas ideias próprias. E como é que eu vou saber qual é a ideia própria que o parágrafo que eu estou escrevendo está falando, se eu não coloquei nada que faz referência ao problema, ou nada que faz referência à tese que vai ser apresentada? Entende a importância? Então, a gente precisa entender que são
4 pedaços de texto que vão se relacionar, precisam se relacionar, mas que eles também têm a sua unidade de sentido próprias. Por isso que é tão importante que essa introdução do desenvolvimento seja feita. Beleza, Ezequiel? Você está no caminho certinho aí, tá? Então, continuando. Para além de vocês pensarem, gente, em uma argumentação para esse problema, vocês precisam pensar na proposta de intervenção para esse problema. Ou seja, o que a redação do Enem quer de vocês? Que vocês pensem de forma crítica, social, cidadã, em uma resposta plausível para esse problema. O que é uma resposta plausível? Uma solução eficaz, palpável, que de fato vai gerar uma diferença que, se aplicada da maneira certa, poderá de fato mudar aí esse cenário, né? Pode transformar isso em uma questão sanada. Como é que eu elaboro essa proposta de intervenção? Eu preciso responder às seguintes perguntas. Atenção que isso aqui é muito importante, é a chave da competência 5, tá? O que é possível apresentar como solução para o problema? É a primeira coisa, ou seja, a ação. 2, que ação deve ser tomada para que essa solução seja alcançada? 3, quem deve executá-la? 4, como viabilizar essa solução? 5, qual efeito ela pode alcançar? E 6, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, vamos por partes. O que a gente precisa saber com relação a cada uma dessas partes aqui? Primeiro, a ação, gente, é o que vai ser feito. E isso que vai ser feito precisa ser algo realmente efetivo, plausível. Uma coisa que eu não recomendo. É necessário que haja palestras de conscientização. Tá, beleza. Por que palestras para que haja conscientização não é considerada uma medida de fato efetiva? Porque a conscientização, gente, é algo subjetivo. Então, eu posso morrer de fazer palestra aqui, nada me garante que isso vai surtir algum efeito prático, algum efeito palpável, algo que, de fato, vá mudar a realidade, vá transformar esse problema em, sei lá, algo que deixe de existir. Não é uma responsabilidade de nenhum órgão, de nada, impor essa conscientização. Isso é uma coisa subjetiva, inclusive é algo que acontece muitas vezes ao longo do tempo. Algumas pessoas só vão se conscientizar de algumas mazelas ao longo do tempo. Então, isso não cabe, não é responsabilidade de ninguém conscientizar outra pessoa. Isso é algo que vocês precisam saber. Então, são propostas, gente, plausíveis, propostas palpáveis, que de fato vão surtir algum efeito. Outra coisa, quem deve executá-la? Para saber quem deve executar, a gente precisa estar ciente do que cabe a cada poder. Então, nós somos regidos, dentro desse governo federal, por 3 principais instâncias: poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um com as suas atribuições, que são próprias, né? E cada um com as suas áreas de atuação. Então, a gente tem o poder executivo, que o próprio nome já diz, que vai trabalhar na questão da execução dessas leis, desses projetos, o poder legislativo, que vai pensar nessas leis, que vai ampliar, melhorar, fazer com que, criar, né, na verdade, com o que a gente espera, né, com base naquilo que a população espera, nas demandas populacionais, e o poder judiciário, que já é essa instância que vai ali gerir, né, trabalhar com a questão da justiça e da lei. Todas essas instâncias vão trabalhar juntas, mas cada uma com as suas funções específicas. Dentro deles, as suas secretarias, os seus ministérios, as suas atribuições. Isso é importante que vocês saibam, de fato, o que cabe a cada. Como viabilizar essa solução é a forma como isso vai ser executado. É por meio de quê? Então, é por meio de investimento? É por meio de política pública? É por meio da transformação das leis? É por meio de criação de uma lei que ainda não existe? É por meio de execução de alguma lei que já existe? Ou seja, como isso vai ser viabilizado? Que traquejo vai ser utilizado para que essa solução seja alcançada? O efeito que isso pode alcançar? O que de fato
positivamente, vai imbuir na sociedade essa ação que eu pensei. Isso vai fazer com que, sei lá, os casos de algo ruim diminuam, com que a população fique mais, o senso crítico da população fique mais aflorado, usando aqui o exemplo do Ezequiel, que os idosos da sociedade brasileira sejam mais incluídos, tenham mais o seu lugar respeitado dentro desse corpo social, ou seja, o que de efetivo vai trazer, o que de positivo vai trazer para a resolução desse problema. E essa sexta aqui, gente, que fala do detalhamento, é muito importante. Por quê? Eu tenho esses 5 pontos que eu preciso responder dentro da minha proposta de intervenção, e um deles, pelo menos, precisa ser detalhado. Então, eu posso detalhar esse agente. Como é que eu detalho o agente? Mostrando a função que cabe a ele e por que eu o escolhi. Eu posso detalhar a forma como essa ação vai se desenvolver, eu posso detalhar o efeito disso, ou eu posso também detalhar outras possibilidades aqui, se eu quiser colocar mais de uma proposta de intervenção, nada me impede. O fato é, pelo menos um desses tópicos, pelo menos um desses pontos, precisa de um detalhamento, precisa de um aprofundamento. Professor, eu preciso detalhar todos? Não, nem há espaço suficiente para isso. Lembre-se que esse é o último parágrafo, você vai ter ali, com sorte, 7, 8 linhas, com muita sorte ainda para desenvolver essa solução. Então, pelo menos um desses tópicos precisa ser detalhado, para que a sua proposta de intervenção fique completa. Ezequiel, pode falar, querido. Professora, quando se trata do detalhamento, né, na proposta de intervenção, ele não está associado, então, esse detalhamento somente à ação, né? Pelo que a senhora disse, pode ser qualquer um das 4 partes, né? O agente, a ação, o modo, a finalidade. Exatamente. Por causa que eu sempre tive essa visão, e para mim, para fazer um bom detalhamento, ou para fazer o detalhamento da proposta de intervenção, obrigatoriamente eu teria que fazer o detalhamento da ação que seria feito. Não, não necessariamente, Ezequiel. Você pode detalhar o agente. Então, por exemplo, eu quero relacionar a minha proposta de intervenção ao Ministério da Educação. Então, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável pelas políticas educacionais. Pode, se você tem espaço, né? Se isso não for comprometer, por exemplo, algo muito importante da sua proposta de intervenção, que é um dos pontos que você não pode deixar de abordar, que são esses pontos aqui que a gente acabou de falar. Caso contrário, havendo detalhamento de uma dessas partes aqui, você não precisa detalhar o resto, tá? Eu concordo com você, eu acho que a ação, o detalhamento relacionado à ação é uma coisa que dá uma maior, né, possibilidade, deixa a tua solução mais completa, mais coerente, mais visual também, mais palpável, concordo com você, mas não necessariamente você precisa detalhar especificamente a ação, você pode detalhar qualquer outro ponto da proposta de intervenção, tá? E uma vez um detalhado, já é suficiente, você pode detalhar apenas um desses pontos. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Uma coisa muito importante, eu disse aos Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, dignidade humana, então eu não posso falar nada que fira a dignidade humana na minha redação, nem que fira a igualdade de direitos, nem o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioemocional. Eu não posso, de jeito nenhum, ir de encontro a nenhuma desses tópicos aqui, tá?
Assim como eu não posso, de jeito nenhum, negar o direito das comunidades afro-brasileiras, estabelecer polarização religiosa, estabelecer juízo de valor racista, promover subalternidade negra de qualquer natureza, ou defender que pessoas racistas ou que desrespeitem a herança africana do Brasil sejam privadas de seus direitos humanos. Tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo que vocês saibam e que vocês não recorram nesse erro. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, a participação de vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Leiriele, quer falar, querida? Boa noite, professora. Boa noite. A pergunta que eu tenho a fazer é que na redação que a gente mais vê, principalmente na introdução, é quando os alunos fazem a relação do tema com o repertório sociocultural. Mas é obrigatoriamente colocar o repertório sociocultural na introdução, porque pela cartilha a gente vê que é obrigatório ter pelo menos um repertório sociocultural. Eu posso não utilizar ele na introdução, mas eu vou utilizar ele no meu desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2. Se eu não usar esse repertório sociocultural na minha introdução, os corretores vão tirar ponto ou fazer alguma questão nas competências, vai perder ponto em alguma área. E essa era a minha dúvida. Boa pergunta, Leireli. Nada te obriga a usar um repertório na introdução. O que isso vai usando, o que isso vai trazer de positivo para você? E aí eu indico fortemente que vocês usem repertório na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Isso vai trazer mais pontos para você, isso vai trazer um melhor juízo de valor da sua redação na questão dos repertórios. Então, se você usa um repertório na introdução, um repertório no desenvolvimento 1 e um repertório no desenvolvimento 2, isso mostra para o teu corretor que tu tem uma bagagem de mundo vasta e que tu sabes aplicar isso para a tua redação. Isso é excelente para ti. Não usar, professora, vai tirar ponto meu? Não, não vai tirar ponto teu. Usar, vai me ajudar, professora? Vai. Tá? Então, assim, você não perde ponto por não usar, mas você ganha. Aliás, você pode ganhar, obviamente, se bem aplicado esse repertório, você pode ganhar pontos na sua redação, porque esse corretor vai entender que você não só tem conhecimento de mundo, como você sabe relacionar no seu texto. Então, isso trabalha aí com a competência 2, com a competência 3, que é o fato de você saber usar o seu repertório sociocultural a favor da sua argumentação, legitimar o seu argumento por meio do seu repertório. Tá bom, Leireli? Mais alguma dúvida, pessoal? Entendi, professora. Muito obrigada. Pode falar, professor Neto. Queridos, vocês ainda têm alguma dúvida? Aproveitem a professora Nayana ainda. Se não, a gente quer agradecer a professora Nayana. Muito obrigado pela aula maravilhosa. A gente já esperava. Né? Obrigada. Aí, Luiz Felipe, é isso aí mesmo. Né? Foi maravilhosa e ela, né, ficou bem, trouxe um documento que é um documento do MEC, enfim. Não há precedentes para dizer o quanto que foi importante essa aula hoje, tá bom? Então, obrigado, Nayana. A gente vai dar continuidade, eu acho que o Wesley está por aí ainda. A gente está, organizando a aula de amanhã. Seria com a professora de português, mas a gente soube ainda há pouco que ela teve um probleminha pessoal e possivelmente ela não poderá estar na aula, tá? Então a gente está só organizando, possivelmente é o professor Wesley que vai dar aula amanhã de atualidades, e aí dá para vocês fazerem um link, assim, absurdo entre a aula da professora Nayana hoje, né, com as atualidades. Enfim, o Wesley, ele tem acertado aí os temas da redação. Eu nem gosto muito desse termo, essa coisa de acertar o tema, né? Ele sabe disso, inclusive. Mas, gente, de fato, ele... Oi? Já essa...
Pois é. Mas aí, de fato, eu acho que é importante, né? Ele está sempre muito antenado desses temas aí da atualidade. Então, assim, sugiro que vocês acompanhem a aula de atualidade, né? Porque parece um componente que está meio, né, deslocado da coisa da BNCC ali e tal, mas não, assim, tá muito dentro da perspectiva do Enem, ainda mais com uma prova contextualizadíssima como é o do Enem, tá bom? Ezequiel, quer falar alguma coisa, querido? Fica à vontade. E, professor, é só me metendo aqui na conversa. Eu já tive aula com o professor Wesley durante os 2 anos, né, que eu tive, na verdade, 3 anos, né, tive o prazer de ter ele como professor, e assim, defendendo e puxando sardinha pro professor Wesley, tem 3 anos consecutivos que ele, querendo ou não, ele vai e no último ou 2 dias antes ele fala o tema do Enem. Então, assim, eu já estou antenado e esperando ele dizer qual vai ser a proposta de tema esse ano, porque ele é um daqueles professores, sabe, que fala de tudo e que geralmente ele acerta. Eu até gosto de falar com ele, né, e sempre fico falando assim, professor, eu acho que é o senhor que faz essa prova do INEP, né? É o senhor que está por trás aí, tramando qual vai ser as redações. Mas Eu queria te educação eu confessar, também. eu queria te confessar, Ezequiel, que na verdade eu sigo o Wesley mesmo só por causa disso, tá? Porque eu fico querendo saber qual vai ser o tema e eu fico ligado no que ele está falando o tempo Ainda bem que inteiro. vocês me avisaram de cabeça. Exatamente. Então, assim, para fechar com chave de ouro, vocês vão pegar todo o método, tudo que a professora Nayana colocou hoje. Aí a gente vai esperar aí o guru das redações, né? Mas tá bom, queridos. Brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte, a gente tá organizando essa aula, mas vai ter aula de atualidade sim. E aí peço que vocês continuem divulgando, tá bom? E o oportunista tá aí. Wesley, tá por aí, querido? Se não, deve estar jantando ainda. Mas tá bom, gente. E, professor, Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar, Ezequiel, fica à vontade. professor, eu lhe aconselho então, já que o senhor sempre fica aí curioso também, assim como eu, né, em saber o tema das redações e tudo, siga a professora Joséilza Lima.